está nos acompanhando, nosso bispo Oídes, a nossa bispa Neuza, todos os nossos obreiros, e aqui fazer uma menção especial do pastor Itamar, por nos confiar a oportunidade para estarmos fazendo parte de um dia histórico na vida de todos os brasileiros, que é o nosso culto online, vivendo dias como esses, sabendo que não podemos estar reunidos na igreja, mas, como disse Paulo, embora distantes, mas espiritualmente unidos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, firmes na promessa do Senhor. E nós que temos no Senhor Jesus Cristo a esperança, sabemos que escondido neles, nós não tememos a nada. E hoje nós estamos diante de uma lição muito especial, que fala sobre as bênçãos de Deus para a família. Como disse o nosso pastor Itamar, não poderia ser mais oportuno este tema, uma vez que estamos atravessando um momento crítico em todo o mundo, e toda essa tensão gera preocupação, e toda essa preocupação é descarregada sobre as famílias. Mas como nós estamos em Cristo Jesus, temos um consolo, porque podemos olhar também dias como esse, como a oportunidade de desacelerar a nossa vida. Quem sabe não é da parte de Deus também a oportunidade que Ele está te dando, para você estar em casa reunido com a sua família, sabendo que você não pode sair, então pode aproveitar o tempo que você estava necessitando, para estar com os filhos, para estar com a esposa, para estar dialogando, para estar vivendo esses dias, como a sua família está passando durante esses dias. Aproveite essa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos de Deus para a família. O escritor Zygmunt Bauman, ele disse que nós estamos vivendo a sociedade líquida. Isto ele fazendo a leitura do nosso texto, do nosso contexto, aonde ele diz que a sociedade está tão acelerada, que ela está desprovida de certezas. E como as mudanças ocorrem rapidamente, logo você tem a preocupação que esses fatores mudam o comportamento, não dando certeza, mas a única certeza que se tem é da mudança. Mas como falar de família? Falar de algo duradouro, de algo que é feito para durar até a morte dos cônjuges. É na contramão desse pensamento, dessa sociedade líquida que nós estamos caminhando, para falar que a família, ela é uma bênção, para falar que mesmo nós, atravessando dias, que as estatísticas diz que a cada 5 casais, se separam, nós acreditamos na bênção de Deus para a família. E aí, diante da palavra do Senhor, nós precisamos entender o conceito de família que já foi tratado em várias lições, e vários temas foram abordados. Mas permita-me trazer uma visão do pastor Eduardo Sampaio, quando ele diz que a família, biblicamente, é uma instituição divina. Individualmente, ela é uma escolha pessoal. Socialmente, ela é um contrato legal. Psicologicamente, é uma mudança de vida. E espiritualmente, ela é uma aliança na presença do Senhor. O Rui Barbosa disse que a família é a célula máter da sociedade. E nós cremos nisso. Só pode existir sociedade se ela for estruturada.
a partir de uma família. E quando nós encontramos em Gênesis capítulo 2, verso 24, a palavra do Senhor dizendo: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ali traz o padrão de Deus para a família. E quando nós pensamos sobre isso, podemos extrair ali pelo menos 3 verdades sobre a família. A primeira verdade que podemos extrair, que a família, ela foi feita para ser monogâmica. Segunda verdade que nós podemos extrair, que ela foi feita para ser monossomática, um único corpo, junto, está unido. Por isso que a palavra do Senhor diz: e ambos serão uma só carne. E a terceira verdade que nós podemos extrair desse texto é que a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Isso quer dizer, a família é composta por um homem e uma mulher. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós pensamos em bênção de Deus para a família, a palavra bênção no hebraico, ela vai aparecer no capítulo 1 e o verso 22 de Gênesis, depois o verso 28, quando Deus vai estar falando a respeito do homem. Deus vai estar se dirigindo ao homem, e ele se dirige com uma palavra de bênção. Primeiro, no versículo 22, Deus faz a criação e abençoa. No verso 28, a primeira palavra que Deus fala para o homem é: o Senhor abençoou. Deus abençoou toda a raça humana. E a palavra bênção, brahá, no hebraico, ela traz essa conotação de bendizer, de falar bem, ou de pela fé você trazer algo que não existe à existência. Daí porque quando nós pensamos da bênção de Deus para a família, nós voltamos à bênção patriarcal de Abraão. Quando nós começamos a enxergar o que Deus preparou ou reservou por meio de Abraão, para que ele fosse uma bênção, e assim todas as famílias da terra fossem abençoadas por meio da sua vida. E olha que Deus é especialista em abençoar o seu povo, porque quando você vai estudar a vida de Abraão, você vai perceber que nós somos benditos a partir de um ventre estéril, porque Sara, sua mulher, já era de idade e não podia ter filhos, mas quando Deus resolve abençoar o homem, ele opera o milagre, ele traz à existência aquilo que não existe, só para nos mostrar que ele é Deus. Embora no conceito histórico, a palavra bênção estava ligada ao poder da nação, estava ligada à sobrevivência da nação, estava ligado o modo que ele via e multiplicava, que a divindade fazia isso com seus povos. E como é que a sociedade antiga enxergava a bênção? Eles enxergavam a bênção a partir de um sacrifício que eles poderiam alcançar. Mas quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, nós vamos descobrir que Deus nos abençoou primeiro. É por isso que no verso 28, e disse o Senhor, e viu o Senhor que era bom, e abençoou, e disse: multiplicai,
crescei, enchei a terra e dominai. Deus ali não deu apenas o poder para o homem dominar o mundo, mas Deus também deu ordem sobre a fertilização ou crescimento, e ainda o Senhor lhe proveu recursos para que ele pudesse sobreviver no jardim. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa lição traz no tópico 1 o seguinte contexto: a família e a bênção divina. A família, no 1.1, é uma agência divina. Gênesis 2:3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, por meio de quem? Ou qual é o agente que Deus usa para ser bênção aqui nessa terra? Deus constituiu a família como este canal de bênção, para que pudesse estar transmitindo as verdades do Eterno. E isso o Senhor deixou registrado pelos escritos sagrados. Quando houve o dilúvio, Deus usou uma família para anunciar aqueles homens diluvianos sobre o juízo de Deus. Mas Deus vai salvar Noé e a sua família na arca, porque era propósito do Eterno. Quando Deus levantou o patriarca Abraão, ele levantou uma família, para que por meio dela todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E quando nós pensamos ainda na família, a nossa lição vai trazer que o Senhor, Ele usou uma família, porque Cristo nasceu de uma mulher, como disse Paulo, debaixo da lei. E Cristo veio no seio de uma família simples, é bem verdade. Uma família humilde, é bem verdade. Mas Ele nasceu, Ele palmilhou essa terra, Ele conheceu as nossas dores, Ele conheceu os nossos sofrimentos, Ele passou por aqui, vendo as nossas necessidades. E o canal que Deus usou foi uma família, para que pudesse revelar o seu Filho ao mundo. E aí, como disse João, e nós vimos a sua face, como a face do unigênito do Pai. Na palavra do Senhor, no versículo 3 a 5 de Gênesis capítulo 26, nós vamos encontrar o texto sagrado dizendo: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. No item 1.2 da nossa lição, ele fala sobre ensinando o caminho da bênção. Ora, para entendermos o caminho da bênção familiar, precisamos visitar a vida de Abraão. E no texto específico que nós lemos nesta manhã, acabamos de fazer a leitura, fala sobre o seu filho. E o seu filho que herdou as bênçãos de Abraão. Mas aí você pergunta, qual foi o caminho que Abraão trilhou para alcançar a bênção? Aí você vai encontrar, a partir do verso 5, quando diz o Senhor que Abraão, ele obedeceu
a voz do Eterno. E a Bíblia vai dizer que ele guardou os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos e as leis do Senhor. Como Abraão se tornou uma bênção? Ora, não é diferente para as vidas hoje em dia. Para nos tornarmos famílias abençoadas, para nos tornarmos bênção, agência divina sobre a terra, nós precisamos caminhar nas pisadas de Abraão. E Abraão, o Senhor aqui no texto está falando para o seu filho Isaque, que Abraão foi abençoado. Por quê? Porque ele soube obedecer à voz do Senhor. Ele soube guardar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os estatutos do Senhor e as leis do Senhor. E agora, qual foi a bênção de Deus para Abraão? Reservei aqui pelo menos 3. Multiplicação da descendência. Parece ser simples para você quando nós falamos a multiplicação da descendência de Abraão. Mas Deus, quando o chamou, ele não tinha filhos e estava avançado em idade. A sua mulher já havia cessado o costume das mulheres. E Deus lhe prometeu um filho. E quando Deus fala, vou multiplicar a tua descendência, na ótica humana, era impossível diante aquele cenário. Alguém já idoso com a esposa idosa ter promessa de ter filho. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã que serve para a tua família. Nós temos uma promessa da parte do Senhor. E essa promessa ela é tão poderosa que ela não está limitada ao tempo, mas ao querer, mas à vontade de Deus. Porque Paulo vai dizer que o querer pertence a Deus, o efetuar pertence a Deus, porque se estamos debaixo da promessa, nós viveremos aquilo que Deus tem prometido a nós, e nós podemos estar debaixo da bênção, e as nossas famílias debaixo da bênção, de tal forma, que essa bênção vai passar as nossas vidas, e alcançar as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos serão benditos na nossa bênção, serão benditos nas nossas promessas, porque quando Deus diz a Abraão, eu multiplicarei a tua descendência, não estava falando simplesmente da descendência sanguínea, mas Paulo vai tratar isso, que Deus também deu a Abraão uma descendência espiritual, que nos tornamos agora membros da família de Abraão por meio da fé. Não só os judeus, mas todos aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que reconhecem a Cristo, fazem parte da família de Abraão e são herdeiros das mesmas promessas. E aqui nós encontramos a segunda bênção que Deus prometeu para Abraão, a possessão da terra. Deus o tira, o leva para a terra longínqua e diz, aonde colocares as plantas dos teus pés, eu te darei. Deus estava dizendo, eu tenho promessa na tua vida familiar, mas também eu tenho promessa que sejam para a tua vida no âmbito geográfico. Vou te dar herdades, propriedades, para que você possa peregrinar sobre essa terra, sabendo que quem te enriqueceu, quem te abençoou foi o Senhor. Quem te abençoou foi o Senhor. E a terceira promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria uma bênção. Que ele seria uma bênção. Agora vejamos. Quando Deus aqui está falando para Isaque, está dizendo que peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Olha, Isaque, o teu pai
tinha uma aliança comigo. E eu abençoei o teu pai. Ele já partiu, é verdade. Mas a aliança com ele, eu vou honrar também na sua vida. Meu querido, nesse dia especial, que estamos reunidos, em família, você na sua casa, assistindo, nos acompanhando pela internet, eu quero dizer à tua alma agora, que quando o homem é fiel a Deus, a sua família herda promessas do Senhor, bênçãos do Eterno, que vai alcançando a sua geração, vai passando para o filho, vai passando para os netos, porque Deus, Ele se alegra em abençoar o homem. Agora vejamos, no item 1.3 da nossa lição diz, as bênçãos, a bênção e as futuras gerações. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 6 do livro de Deuteronômio, do versículo 6 a 9, onde a Bíblia vai dizer: e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás no umbral da tua casa, e nas tuas portas. Ora, havia uma preocupação de Deus muito grande com uma família. Havia uma preocupação da parte do Senhor quando levantou o povo de Israel para que eles não esquecessem do Senhor, para que eles não esquecessem daquilo que Deus fez, como com a mão forte os tirou da terra do Egito. E Deus dá ordem, porque para um judeu, ele entendia que era muito importante que a sua família recebesse instruções da parte do Senhor, e pudesse conhecer a Deus e não esquecer dos seus feitos. Daí porque Moisés vai escrever a palavra do Senhor direcionada ao povo, e isto tem um impacto muito grande, porque Deus tinha um propósito em abençoar a Israel. Deus tinha um propósito em suprir as necessidades da família, em usá-la como agente divino de transformação. Mas para isso era necessário que todos aqueles que viessem posteriormente conhecessem a Deus. E é tão bom, meu amado, quando nós somos de uma família que os nossos antepassados já conheceram a Deus e puderam transmitir esta fé. Assim nós vamos ver no Novo Testamento um exemplo de uma avó e de uma mãe que transmitiu a fé delas para um pastor, um jovem pastor chamado Timóteo. Sabe o que é isso? Famílias que são bênção na sua casa, famílias que conhecem a Deus, famílias que se preocupam em estar diante do Senhor e transmitir esta fé, este conhecimento. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, a preocupação de Deus era que, primeiro, aquele que fosse ensinar, como diz o texto sagrado, pudesse guardar a palavra no coração, porque diz, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Antes de eu ensinar a palavra, ela tem que estar no meu coração. Aí agora a preocupação de Deus com a descendência: ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. Hoje você tem a oportunidade, no corre-corre da vida, quase não tem tempo para sentar, mas hoje você pode estar na sua casa sentado com seus filhos, com sua esposa, com seus netos, e estar falando e aprendendo da palavra do Senhor, porque é uma preocupação de Deus, é que os nossos filhos,
os nossos netos, os nossos descendentes conheçam ao Senhor e o como o único Deus. Daí porque essa preocupação com a criança, onde ele deveria estar ensinando quando estiver sentado, ensinando quando estiver deslocando, andando pelo caminho, quando estiver levando para o colégio, indo para o supermercado. Ah, pastor, não é andando a pé não necessariamente, pode ser que você esteja fazendo ou programando uma caminhada, você aproveita a oportunidade para falar dos mistérios de Deus, para testemunhar da grandeza desse Deus, para testemunhar dos milagres de Deus e da bondade e da salvação eterna desse Deus. Por isso que é importante, quando estiver andando, se locomovendo, quando estiver deitando, fala de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quando se levantar, tem que falar para Ele: você se levantou porque Deus nos deu o fôlego de vida, porque o Senhor, pela sua graça, em mais um dia na sua agenda, nos permitiu viver, e isso é só o Senhor que pode fazer. E quando nós pensamos sobre isso, no mundo grego, os pais, assim como no mundo hebraico, tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos, de modo que eles diziam que os pais tinham que ensinar e treinar. E quando eles usavam a palavra ensinar, eles usavam termos nostesia, que era literalmente colocar na mente da criança os valores da família, os ensinos, as tradições, os costumes da família. Mas o segundo termo é paideia, que quer dizer treinar. Treinar para que a criança pudesse compreender e entender. De modo que essa palavra, ela também significava punir. Ora, eles tinham esta preocupação porque não podiam perder a história, não podiam perder a tradição familiar, não podiam perder os valores que carregavam. Por isso, meu querido, da mesma forma nós, diante da palavra de Deus, temos a responsabilidade na nossa família, de não deixar que a nossa família se esqueça de Deus. Um autor cristão, ele diz: a família fragmentada demais para adorar junto, está vivendo um sistema de valores que é incapaz de produzir cristãos fortes. E tais valores levarão os filhos a ceder cada vez mais às pressões do pecado e da para as nossas crianças, os nossos filhos, quem é Deus? Quem é Deus? Davi, dentre tantos conselhos que ele deu ao seu filho Salomão, próximo ao leito da morte, ele diz: procura conhecer o Deus de teu pai. De modo que ele vai escrever, Salomão, no seu livro de Provérbios, ele compreendeu esta mensagem e ele disse: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer, quando ficar adulto, não desviará dele. Salomão entendeu que o crescimento espiritual dependia da caminhada familiar, até que essa criança se tornasse adulta, tivesse condição de caminhar por si só, e aí ela pudesse lembrar dos feitos do Senhor. Por mais longínquo que ela andasse, por mais distante que estivesse, ela saberia dos preceitos de Deus. Ela levaria consigo as marcas que foram impregnadas na sua família. Ela levaria consigo os conselhos que recebera quando ainda na idade tenra. Por isso a preocupação, meu filho, de nós ensinarmos os nossos filhos quem é Deus. Nós falarmos desse Deus maravilhoso, para que a nossa família seja esse canal de bênção, para que a nossa família seja um testemunho de fé viva. E aqui nós vamos para o tópico 2 da lição, que diz: algumas bênçãos de Deus às famílias.
E eu gostaria de compartilhar com vocês, que estão nos acompanhando, 2 versículos. Um que se encontra em Josué, capítulo 15, verso 19. E outro que se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 3. Josué, capítulo 15, 19, diz assim: E ela disse: Dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Efésios, capítulo 1, verso 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu gostaria de dizer ao seu coração nesta manhã, à sua família, que existem diversas bênçãos de Deus reservado à família. E eu gostaria de classificar em apenas 2 grupos. Como disse Axa ao seu pai Caleb, quando pediu as fontes de águas superiores e inferiores. Existem bênçãos espirituais que são de cima. Existem bênçãos materiais que são de baixo. E ambas Deus nos dá. Quando nós olhamos para o texto sagrado, na nossa lição, baseado em Provérbios capítulo 24, de 3 a 4, que diz: Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece, pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O nosso autor destacou aqui, pelo menos, 3 bênçãos deste versículo, que é dada pelo Senhor: sabedoria, inteligência e conhecimento. Porque diz: com a sabedoria se constrói a casa, com a sabedoria se edifica a casa. Quantos lares não sucumbiram porque faltou sabedoria? A sabedoria, ela vem com a maturidade, ela vem com o tempo. É a capacidade de discernir por meio da inteligência, por meio do conhecimento. E isso vai acontecendo com os anos. É por isso que Provérbios, Salomão vai dizer: com a sabedoria se constrói a casa, edifica a casa. E ele diz que com a inteligência, com o entendimento, ela se estabelece, ela se fortalece. Porque quando nós pensamos na nossa casa, na nossa família, e aí você volta ao ponto inicial da construção da família, que é o casamento. Ora, o casamento são 2 pessoas que tinham histórias distintas, que tinham vidas distintas, mas que resolveram um dia subir ao altar, e ali, em aliança um com o outro, comprometeram-se viver juntos. E esse alinhamento de histórias, esse alinhamento de vidas, se dá com o passar do tempo. Estatisticamente, alguns vão dizer que a média de tempo de casamento é 14 anos. Mas nós ficamos com a palavra de Deus. A Bíblia, como o próprio Senhor Jesus disse, é até a morte. O casamento só se separa com a morte. Porque o Senhor Jesus vai dizer que o que uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, o homem não separa. Porque ali é uma aliança diante do seu cônjuge. Ali é uma aliança diante de testemunhas. E quando nós pensamos, por que nós precisamos da sabedoria? É porque no dia a dia que vai gerando compreensão, que vai entendendo um pouco mais como é o seu cônjuge, como é a vida dele. E você, quando entra no casamento, a preocupação primária deveria ser: eu tenho que fazer o meu cônjuge feliz. E junto com ele construir uma história de amor. E junto com ele levar uma vida e viver uma vida de bênção.
Porque quando pensamos sobre isso, Salomão coloca que isso são bênçãos para o casamento, a sabedoria, o entendimento. E aqui diz que com conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. Bênçãos abundantes para a sua casa. Mas como se dar isso? Vamos para o tópico 2 da nossa lição, 2.2, e aí nós iremos para o Salmo 127, porque Salmo 127 e Salmo 128 deveriam, em via de regra, serem lidos em conjunto, porque ali trata sobre o casamento desde o seu início até a conclusão dos anos do casamento. E no Salmo 127, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, o casamento tem que começar na bênção do Senhor. É por isso que o salmista está dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Então, o primeiro preceito para ter uma família abençoada é começar no Senhor, é ser edificada por Deus. E aqui quando o salmista segue, ele vai dizer: em vão trabalhos que edificam. Se você não conhece Deus na sua família, no seu lar, todo o seu esforço é vão. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando fala sobre a segurança da família, quando fala da proteção da família, quando fala dos projetos da família, Provérbios 16, de 1 a 3 vai dizer: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor os teus caminhos ou as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você pode até fazer projetos, mas esse projeto tem que estar subordinado à vontade do Senhor. Daí porque quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E o texto aqui vai nos falar das preocupações do homem. Qual é? A construção, a segurança e a criação de um lar. Contudo, Deus age para que as nossas famílias possam ser edificadas, possam ser guardadas e possam sobreviver. E quando nós pensamos sobre isso, aí entendemos a importância de nós termos o Senhor em nossas famílias. Nunca despreze Deus da sua família. Ele tem que estar presente. O altar na sua casa tem que estar sempre, sempre queimando incenso de oração, de corações quebrantados e humildes, que possa todos os dias estar clamando a presença do Senhor, para estar visitando a sua família, para que Deus possa ser o construtor da sua história, para que Deus possa construir a sua vida familiar e estruturá-la, protegendo e guardando. A segurança da família: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Gary Chapman, ele diz: os limites criam fronteiras, e fronteiras proporcionam sentimento de segurança. Ora, quando o salmista diz: se Deus não guardar a sua casa, meu querido, em vão toda essa sua preocupação. É bem verdade que estamos vivendo uns dias difíceis. A pandemia trouxe preocupações. Muitas pessoas olham o cenário à volta, desesperam, e aí tentam buscar recursos. Mas essa palavra é muito oportuna. Busque a proteção de Deus para a sua família. Busque a proteção de Deus para a sua família.
Porque o salmista está dizendo justamente isso: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque quem te protege, meu querido, é bem verdade que temos que ser prudentes como a serpente, que temos que ser precavidos, tomar os cuidados necessários, mas nunca deixar de confiar no Senhor, porque quem protege a minha casa, quem protege a sua casa é o Senhor. Porque eu creio que Deus tem uma bênção para a tua casa, para a tua família. E como aconteceu ali no Egito, em que o anjo da morte passou, mas quando chegava na casa e encontrava o sangue na porta, o sangue do cordeiro, ele pulava. Eu quero profetizar nesta manhã para a sua casa, essas preocupações que estão tomando conta do teu coração, não te preocupe, confia no Senhor, lança sobre Ele todas as tuas ansiedades, porque quem te guarda é Deus. A tua casa está firmada na rocha que é o Senhor, e se ela está firmada na rocha, ela está coberta com o sangue de Cristo Jesus, e nós profetizamos que mal algum chegará à tua tenda, porque é Deus quem guarda a tua família. E aqui nós caminhamos para a segurança do lar. Mateus 7, versículo 24 e 25 vai dizer: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso é uma profecia para a sua casa. A sua família está edificada sobre a rocha que é Cristo. O vento pode até fazer barulho, pode até trazer pânico, pode até trazer medo, mas você está seguro em Cristo Jesus, porque a sua família está firmada na rocha. Atitudes para desfrutar as bênçãos do Senhor. E aí nós passamos para o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Famílias que temem a Deus, elas colhem como resultado obediência à palavra do Senhor e a sabedoria para viver o dia a dia familiar. Contudo, é necessário a vigilância, oração, interesse em viver de acordo com os princípios bíblicos. E aqui nós veremos nesse tópico como Deus trata para trazer ao homem ingredientes da verdadeira felicidade, baseado no Salmo 128. E aí se resume em duas coisas apenas. Olha o que diz: se o Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade familiar, ela consiste, baseado no Salmo 128, em duas coisas. Primeiro, em reverência a Deus, temor ao Senhor. Este é o relacionamento certo que eu e a minha família temos com Deus. E o segundo, em a obediência, que são hábitos que nós iremos aprender dele. Você quer ter felicidade em casa? Você quer ter uma família abençoada? Olha o que o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vejamos, a família é um lugar onde há temor. A família é um lugar onde há temor, onde todos conhecem a Deus, onde todos temem a Deus. Segundo, a família é um lugar onde há trabalho e contentamento. No verso 2 vai dizer: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será. E aqui, meus queridos irmãos, é muito importante que a família busque, cultive tanto o trabalho quanto o contentamento, porque muitas pessoas perdem as famílias quando não conseguem compreender o propósito de Deus para o trabalho do homem.
No Salmo 127, vai dizer no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Olha o que é que o salmista vai concluir: pois assim dá eles aos seus amados o sono. O que é isso? O salmista está dizendo: ei, aprenda uma coisa muito importante, não coisifique a sua família. Nós devemos, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, reverenciar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Immanuel Kant disse certa vez: as pessoas valem mais do que as coisas. Quando as coisas passam a valer mais do que as coisas passam a serem amadas e as pessoas passam a serem usadas. E aqui nós encontramos John Cobbett dizendo: a família é facilmente levada a valorizar mais as coisas materiais do que as pessoas, a receber mais do que dar. Os valores materialistas roubam os cristãos de sua visão do reino de Deus e roubam a família cristã da paz que vem do contentamento e o gozo que vem do sacrifício. E quando nós olhamos para atitudes que precisamos ter para desfrutar das bênçãos, vamos entender que a família é um lugar onde eu não preciso me matar pelo meu trabalho. Não, eu trabalho por uma necessidade, para trazer conforto à minha família. Mas esse conforto, eu e a minha família precisamos gozar, precisamos participar, precisamos estar contentes com isso. Mas não transformar disso uma perseguição eterna, de modo que roube o meu tempo para a minha família, de modo que eu não tenha mais tempo para sentar com meu filho, de modo que eu não tenha mais tempo para sentar com a minha filha. Mas eu quero dizer para você, esses dias que nós estamos reclusos nos nossos lares, é uma boa oportunidade para você ter contentamento na sua família, para você olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, tirar momentos prazerosos. Quanto tempo você não tinha essa oportunidade? Quantos anos que você não conseguia ficar dentro de casa, não é verdade? Mas Deus, embora de uma forma negativa, te deu oportunidade de estar na sua casa. Aproveite esse tempo, converse com seu filho, converse com a sua esposa, procure entender o dia a dia deles, e você vai estar desfrutando do seu trabalho. Como disse o Salmo 127, no versículo que nós lemos, vai ser inútil você descabelar de madrugada até a noite, porque Deus dá a riqueza enquanto dorme. Ali o salmista está dizendo: olha, quem faz o homem prosperar é Deus, quem faz o homem crescer é Deus, quem abençoa a jornada do trabalho do homem é Deus. E Deus, quando Ele nos dá condições para que possamos usufruir, para que isso seja uma bênção e não seja uma tragédia na nossa família. Muitas pessoas perderam as suas famílias porque trabalhavam demais. Muitas pessoas davam mais atenção às suas preocupações cotidianas, à sua formação, ao seu trabalho, aos seus bens, e esqueceram do seu lar. Mas hoje, meu amigo, você que está nos acompanhando, meu amado irmão, você pode valorizar a sua família, porque é o bem mais precioso que você tem. Você sabe por quê? A Bíblia chama os filhos como herança do Senhor. Herança é algo que você não mereceu, mas vai receber. Herança é algo que você não trabalhou, mas vai receber. Herança é algo que alguém juntou para você, e agora você precisa reconhecer e valorizar. É assim que Deus enxerga os filhos. É herança da parte dele para a tua vida, para a tua família. Aproveite, aproveite. Ele diz também que os filhos são como flechas na mão do valente. Flechas que estão prontas a defender, flechas que estão prontas a atacar, mas a atacar não de qualquer maneira, mas com um alvo, um direcionamento, que esse direcionamento é dado pelo pai, esse direcionamento é dado pela mãe, conduzindo o filho no projeto divino, para que ele possa desfrutar da vontade do mestre. E aqui nós caminhamos para o ponto 3.3, família, um lugar de adoração. E aqui, quando nós pensamos em família, um lugar de adoração, pergunto a você nesta manhã: como está o altar da sua casa?
Como está o culto na sua casa? Você está aproveitando esses dias para renovar o culto, fazer o culto familiar, juntar a família, cantar hinos de louvores a Deus, juntar a família e participar, lendo a palavra, fazendo estudo, porque nós, enquanto família de Deus, fomos chamados para ser bênção do Senhor aqui na terra, para que as nossas bênçãos possam abençoar outras famílias, e você tem a oportunidade nesses dias de renovar a espiritualidade da sua casa, renovar a espiritualidade do seu lar nesses dias. Aproveite. Eu gostaria de encerrar nesta manhã falando nos fundamentos da adoração familiar, e aí nós representamos ali por Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus, e era uma casa que Jesus gostava de frequentar, e eu quero crer que a tua casa também é um lugar de bênção, onde Cristo gosta de frequentar. Marta representa o fundamento do serviço. Na casa tem que ter serviço, nós temos que servir uns aos outros. Lázaro representa o testemunho. Na casa tem que ser testemunho. Temos que ensinar sobre as grandezas do nosso Deus, o quão maravilhoso Ele é. E Maria representa a devoção no lar. Representa o momento de adoração, o momento de estarmos na presença do Senhor. Eu gostaria agora que você, mesmo na sua casa, se você puder, abrace a sua família. Porque eu não poderia terminar esta escola dominical, esta ministração, sem abençoar a sua casa, sem abençoar a sua família. E eu quero fazer isso baseado na palavra do Senhor, na bênção sacerdotal, que está registrado no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Eu queria que agora você, na sua casa, no seu lar, você que pudesse abraçar a sua família agora, porque nós daqui estaremos liberando uma palavra de bênção para a sua casa, liberando uma palavra de bênção para o seu lar. Este culto, ele é oferecido a Deus, mas ele também tem um propósito de edificar a sua vida. Por isso eu quero crer que nesse momento você está com a sua família reunida, assistindo essa transmissão, nos acompanhando, e eu quero dizer ao teu coração nesse momento, se você puder, e aí nós vamos estar profetizando uma bênção para a tua família. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu quero profetizar agora, liberar esta palavra para a tua família, para a tua casa. O Senhor te abençoe, Deus te dê prosperidade. O Senhor te guarde, Deus proteja a sua família. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus te dê inteligência. Deus dê inteligência para você e para a sua família. O Senhor tenha misericórdia de ti, Deus te dê generosidade. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, Deus te dê afeto, afeto para viver com seus familiares, afeto para ser uma bênção. Deus te dê a paz. Eu profetizo, Deus te dê bem-estar, porque nossos lares precisam de paz. As nossas casas precisam, num momento como esse, descansar em Cristo. E como disse Pedro, lançai sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E por fim, a palavra do Senhor vai dizer: agora, pois, ó Senhor, Tu és o mesmo Deus, e falaste acerca do Teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa do Teu servo, para que permaneça para sempre diante de Ti, porque Tu, Senhor, o abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lar. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui, Senhor, estamos reunidos, ó Pai Santo, por meio dos recursos disponíveis. Pai amado, distantes é verdade, mas unidos em espírito, unidos em propósito, unidos, ó Pai Santo, em oração nesse momento. Pai querido, nós rogamos a Ti as copiosas bênçãos espirituais e materiais sobre cada família. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar os lares de uma forma especial, de modo, Senhor, que haja, ó Pai Santo, uma tratativa, tirando, ó Pai amado, toda angústia, toda tristeza, todo desespero, meu Deus, toda ansiedade. Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, possa ser como refrigério, como bálsamo derramado sobre os corações, meu Deus, e que possa entrar nessas famílias que estão nos acompanhando, ó Senhor, meu Deus, sarando as feridas, renovando casamentos, renovando lares, meu Deus, tirando tudo, ó Pai Santo, que era como empecilho, que era, ó Pai amado, como confusão, pretexto de contenda, mas o Teu sangue, Senhor, possa estar cobrindo os nossos lares, que as Tuas poderosas mãos, ó Pai Santo, possa estar sobre cada família que está nos assistindo neste momento, meu Deus, que as Tuas mãos possam estar protegendo, ó Deus eterno, e que o Teu sangue possa cobrir, e que mal algum possa chegar, porque estamos debaixo da Tua proteção. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, a proteção, Senhor, meu Deus, porque o Teu povo clama, Pai amado, pelas Tuas misericórdias, meu Deus, porque aprove a Ti levantar famílias fortes, valorosas e poderosas, meu Deus, nós rogamos a Ti na dependência, tendo convicção, Senhor, atenta para as nossas orações, e protege-nos e guarda-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra de vida e vitória para a sua família. Deus abençoe a tua família.